Olá, seja bem-vindo aqui no Linha de Frente. É o conteúdo de política do Grupo Aratu, sempre trazendo personalidades desse segmento, desse contexto, para nos ajudar a entender melhor a política, que a política decide muito dos rumos dos nossos dia a dia. Você vai acompanhar agora uma conversa com o deputado estadual Robinson Almeida, do Partido dos Trabalhadores. Ele já está aqui. Seja bem-vindo, Robinson. Prazer falar com você. Tudo bem? Tudo bem, Pablo? Um bom dia aí a todos que nos acompanham. O prazer é todo meu estar aqui na linha de frente. Deixa eu ver se eu decorei o nome dos 4 filhos de Robinson. Liz, Theo, Leon e Tito. Exatamente. Não é a ordem essa muito bem, né? Qual é a ordem? É Liz, Theo, Tito e Leon. Liz, Theo, Tito e Leon. E você sabe, Pablo, eu coloquei os nomes dos meninos já como apelido. Ah, porque aí já fica fácil de pegar no dia a dia. Porque meu nome é Robinson, tem o IN. E para mim sempre foi uma dificuldade falar 2, 3 vezes. Não, diga aí como é que escreve seu nome, porque tem um IN. Então o nome para mim nunca foi uma coisa fácil do dia a dia. Na escola, a professora ia fazer a chamada, ao invés de falar Robinson, falava Robinson. Aí umas pessoas me chamavam de Robinson, outra de Robinson. Eu falei, meus filhos não terão esse problema. Eu vou facilitar a vida deles. Tudo nome curtinho, que o nome já é o próprio apelido, no máximo 4 letras. E a gente foi combinando essa escolha em casa. E hoje eles estão muito satisfeitos com os nomes dele e a gente também, porque é uma relação de identificação da pessoa, né? Eu vejo na rede social, você é muito ligado à família, sempre que tem um tempo disponível, tá lá curtindo com os meninos, com sua esposa. É uma relação boa, né, de pais e filhos. Olha, Pablo, repare, na vida a gente tem que carregar algumas coisas importantes. Hoje, inclusive, é dia do amigo, então a amizade é uma coisa importante, porque nós somos seres relacionais. Então nós temos que construir afeto entre os nossos semelhantes. E a família é o nosso círculo mais próximo. Então, há coisas imperdíveis, você acordar com o sorriso de um filho, você ver o desempenho, um boletim de notas satisfatório de outro, você receber um abraço ou dar um abraço. Então, são coisas que são mais importantes do que conquistas materiais, são mais importantes do que outros valores. E muitas vezes a gente gasta tempo em coisas que depois a gente vai avaliar são secundárias. Eu sou apaixonado pelo que faço, pela atividade política, então me dá prazer fazer atividade política, estar com gente, transformar a realidade e isso é como se eu tivesse uma grande família, né? As pessoas que eu represento, as pessoas que eu incorporo as suas lutas, as suas demandas, faz parte também dessa minha forma de ver o mundo. É bom, é importante trazer esse tipo de raciocínio da política como um ambiente familiar, porque é a política um dos espaços que transforma a nossa vida, né? Que do mesmo jeito que um pai, que uma mãe conseguem fazer um lar harmonioso, os políticos, os deputados, os gestores, os executivos também podem fazer uma sociedade mais harmoniosa. Eu entendo que quando vocês trabalham bem, é assim que o resultado acontece, né? É por isso que eu sou um apaixonado pela democracia, porque na sua casa tem que ter um ambiente saudável e na sociedade também. E não há invenção humana que seja superada por essa forma de relacionamento político que seja a democracia. Sou completamente avesso às ditaduras, avesso aos regimes autoritários, porque isso inibe do ser humano o que ele tem de mais importante, que é a sua criatividade, a sua inventividade, a sua relação com a natureza, com os outros seres humanos, e tem que ter um ambiente para isso fluir. Respeito à sua opinião, convivência com as diferenças. E na política eu luto para promover esse ambiente, para que a gente possa, mesmo nas diferenças, fazer as transformações e as mudanças. Muitas vezes as pessoas são influenciadas por uma visão da política que está presente também, que é muito negativa, que as pessoas que só defendem seus interesses próprios, as pessoas que estão envolvidas em malfeitos, mas a política, ela é a que decide a vida de todos nós nos pequenos detalhes.
O preço da gasolina, que por sinal está muito alto, é decidido pela política. O preço do gás de cozinha, do feijão, do valor da tarifa de energia, se vai ter SUS de qualidade ou não, se vai ter vacina para o povo, tudo isso é a política que decide. Então quero puxar já por esse tema o preço dos itens essenciais. A gasolina praticamente R$ 6,00, gás de cozinha, atenção Santo Antônio de Jesus, tem um conterrâneo de vocês aqui, eu quero saber quanto está o gás de cozinha, eu soube que tem já revendedor cobrando R$ 105,00 num botijão, R$ 105,00 num botijão de GLP em Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia. Agora eu quero saber do representante do PT na Assembleia Legislativa, que toda vez que eu falo do gás de cozinha, aí alguns defensores do presidente Bolsonaro dizem o seguinte, quero saber até que ponto isso é verdade. O presidente baixou alíquotas, o presidente baixou o preço de impostos, mas o governo do estado da Bahia, por exemplo, tem um dos ICMS mais altos, não faz nada. Isso tem lógica, deputado Robson Almeida? Olha, primeiro nós temos que entender como é que é composto, definido o preço dos derivados de petróleo. Então, a Petrobras, infelizmente, depois do governo da presidenta Dilma, mudou a sua política de preços. Ela indexou, né, o valor desses derivados ao preço internacional do barril de petróleo e ao dólar. É por isso que saiu de 2,80 e foi para 6. O governo do estado não aumentou impostos, isso não é verdade. Era 30%, continua 30%. Se é 30% sobre 2,80, vai ser um valor próximo a 80 centavos. Se é 30% sobre R$ 6,00, vai ser R$ 1,80. Então, tentam enganar a população, dizendo que os governadores são os responsáveis por esse aumento. Quem é o grande responsável é a política de preço que a Petrobras fez, sem levar em consideração a capacidade do povo pagar. Porque a presidenta Dilma e o presidente Lula tinham uma política que essa variável estava presente. O povo brasileiro pode pagar gasolina e gás de cozinha com a variação do dólar? Hoje, Pablo, infelizmente, nós estamos assistindo a situação do fogo de lenha. Isso foi bom uma pessoa que vem do interior mencionar isso, porque já chegou na metrópole. Gente cozinhando com querosene, gente fazendo com fifó e voltando a lenha. E não é gourmetizar, não é transformar isso de uma maneira romantizada, não. Isso é risco de vida, deputado. Com álcool. Com álcool. Imagine a situação que nós estamos vivendo, porque a carestia aumentou. Eu vou no mercado, eu faço as compras, porque lá em casa a gente divide as atividades, e eu vou no mercado e eu fico espantado com o aumento dos preços que acompanha a gasolina. É a gasolina que é o carro-chefe. Porque tudo nesse Brasil é transportado por caminhões. Então, se você aumenta o diesel, se você aumenta o combustível, ele coloca o preço final do frete, né, incorporado ao valor da mercadoria. Então, não tem jeito, tudo aumenta quando a gasolina aumenta. Então, a gente vê o Brasil recuando de conquistas já consolidadas, como essa forma de acesso a essa energia da produção dos alimentos, que é basicamente com gás, né? Um processo já consolidado, então há uma regressão. E creio que tem outra ameaça agora, que é com a privatização da Eletrobras, nós podemos voltar ao tempo do candinheiro, porque a luz já tem aumentos absurdos, projetados de 60%. Porque, Pablo, no fundo, a questão é o seguinte: o presidente Bolsonaro não construiu uma escola, não construiu um hospital, não construiu uma rodovia, não construiu uma indústria e está vendendo tudo que gerações anteriores construíram. Uma pergunta em cima disso aí, porque eu sempre acompanho o trabalho do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e eu vi algumas inaugurações de rodovias. Essas rodovias foram completamente feitas pela gestão do presidente Bolsonaro. Como é que o senhor enxerga isso? Elas estão sendo entregues na gestão de Bolsonaro, mas essas rodovias foram ampliadas, duplicadas, pavimentadas na gestão de Bolsonaro? Olha, eu vou dar um exemplo aqui da Bahia para todo mundo ficar antenado. Aqui há uma obra do governo federal, que é a duplicação da BR-101. A BR-101 é essa rodovia litorânea, né, que vem do Rio Grande do Sul até
o Rio Grande do Norte. E ela passa na Bahia do extremo sul até a divisa com Sergipe. Então, ela está em processo de duplicação já há vários anos. E depois de 2 anos e meio, o governo Bolsonaro veio à Bahia inaugurar 20 quilômetros, um trecho entre Alagoinhas e Feira de Santana. E não estava concluído. Inclusive, eu pedi uma investigação da Comissão de Infraestrutura da Assembleia, que eu sou membro, porque foi uma fake news, né? Ele inaugurou algo que não estava liberado para os carros poderem trafegar. Então, há uma continuidade administrativa. Essas estradas começaram nem com Lula, a duplicação da BR-101 começou com Fernando Henrique. Lula, Dilma fizeram das extremidades. Então, veio do Rio Grande do Sul e veio do Rio Grande do Norte. E a Bahia, por infelicidade, fica no centro. Então, é o último a ter essa duplicação concluída. E estamos aí andando a passo de tartaruga. Ainda nesse quesito rodovias e infraestrutura, o senhor que anda muito, eu quero falar sobre Feira de Santana. Feira de Santana é a segunda maior cidade da Bahia. Eu quero saber a impressão de Robson Almeida, que conhece bastante de feira, conhece tanto quanto Salvador quanto Santo Antônio, sobre Feira de Santana. O senhor transita muito nessa BR-324, Salvador-Feira. E eu vi uma declaração do próprio ministro dizendo que está a ponto de romper a concessão com essa empresa Via Bahia, porque ninguém está satisfeito com isso. O senhor concorda que não está legal o tratamento que a Via Bahia está dando a essa rodovia pedagiada? Olha, já deveria ter rompido. Eu sou assíduo dessa BR. Eu passo pelo menos 3 vezes por semana. Pelo menos 3 vezes por semana na BR. Então, eu já conheço cada curva, cada buraco, cada dificuldade. Essa semana, inclusive, no domingo, eu fui a Anguera e quase tinha um acidente com o carro que eu estava por problemas de manutenção na pista. Então, ela tem uma buraqueira estrutural que, com qualquer chuva, se abre. E nos canteiros, nos limites da pista para o canteiro central, não há uma proteção. Então, qualquer carro que botar uma roda ali fora da pista, ele desce, ali é um maçapê. Então, é comum em dias de chuva você ver 4 ou 5 carros, acidentes frequentes na BR-324. Então, a falta de manutenção é latente. Além disso, tem um problema grande, que é a ligação da BR com outras rodovias, que são aquelas alças de circulação. Aquelas alças é uma buraqueira que ninguém consegue passar acima de 20, inclusive com perigo, muitos carros com pneu furado, assaltos. Então, essa BR-324, o pedágio que foi feito, foi um pedágio que não atendeu os requisitos de segurança, de conforto para a trafegabilidade dos usuários. São muitos veículos pesados que trafegam por ali e a manutenção tem que ser reforçada. Aí, ainda falando em logística, falando em transporte, em infraestrutura, eu preciso dar uma olhada para a Feira de Santana, porque o deputado Robson Almeida, inclusive, foi coordenador da campanha do deputado Zé Neto a prefeito de Feira de Santana, acompanhou os debates em feira sobre todas essas questões de emprego, de transporte público. E o deputado tem questões envolvendo o BRT. O BRT ainda em Feira de Santana ainda está travado, deputado? Olha, eu na eleição passada tive 12.500 votos em Feira de Santana. Então, uma parcela importante da população de Feira me escolheu para representar. Então, mais de 62 mil votos o senhor teve. Mais de 65 mil no total, desses mais de 12 em Feira de Santana. Então, eu tenho uma obrigação em representar o povo de Feira. E toda semana eu vou pelo menos 2 vezes. Amanhã mesmo eu vou à Feira de Santana, tem a missa em comemoração aos festejos de Nossa Senhora de Santana, que é a padroeira da cidade. Na sexta-feira eu vou novamente, vou a Itaberaba acompanhar o governador na inauguração de uma policlínica e na volta vou atender em Feira de Santana. No sábado, provavelmente eu irei na manifestação do Fora Bolsonaro, eu estou vendo a compatibilidade de horário. Então, Feira, para mim, é do dia a dia, como Salvador. E Feira tem um BRT, que o nome já diz, Pablo. O BRT é um sistema de transporte por ônibus rápido, essa que é a sigla. E para ele ser rápido, ele tem que ter uma via segregada, ele tem que ter uma via exclusiva, porque ele não deve parar. E Feira de Santana é o único lugar do mundo que o BRT convive com os semáforos da cidade, não tem uma via exclusiva. Em Feira de Santana, se você quiser, vou lhe dar uma dica. Leva o Linha de Frente, faz uma matéria lá, que você vai ver o absurdo de prepostos da prefeitura ficarem nos pontos do BRT para ajudar a população a atravessar a rua.
porque não há um acesso direto para as estações de embarque. Então é um fake news, porque não é rápido, não transporta as pessoas e não liga às grandes aglomerações humanas, que são os bairros populares de Feira de Santana, que são os distritos de Feira de Santana até o centro. Então não há ligação do BRT, dessas localidades ao centro. O BRT liga o nada ao lugar nenhum. Sai da Avenida Nó de Cirqueira, que é próximo do centro, para a Avenida Getúlio Vargas, a principal linha lá. E você olha as estações completamente vazias, para no ponto, não desce ninguém, não sobe ninguém. Inclusive, o Ministério Público deveria até olhar se não há um desperdício do dinheiro, porque está ali pagando diesel, está ali pagando o ônibus, funcionários, e não está prestando o serviço público de transporte. Realmente lamentável. Esse é o deputado estadual Robson Almeida, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Ele é do PT. Ele teve votação espalhada por toda a Bahia, mas sobretudo nessa região de Feira, Santo Antônio de Jesus, aqui em Salvador também. Então ele pode nos ajudar com os temas do interior da Bahia. Entre eles, daqui a pouco eu quero saber da capital, do BRT da capital. O deputado tem uma questão aí com o ex-prefeito Assemineto. Quero saber se é questão pessoal, se é questão política. Quero entender e fazer vocês também entenderem sobre isso. Mas falando de saúde, as policlínicas foram iniciadas no governo de Jacques Wagner, que o senhor fez parte, inclusive, e foram aprimoradas, foram ampliadas agora no governo de Rui Costa. Elas estão resolvendo esse problema crônico da saúde no interior da Bahia? Olha, Pablo, avançamos muito, Juntando os dois governos de Rui e Wagner, são 15 novos hospitais na Bahia. O Hospital da Costa do Cacau, o Hospital de Ceabra, na Chapada, o Clériston Andrade 2, em Feira de Santana, aqui o novo Couto Maia, o HGE 2, em toda a Bahia, 15 novos hospitais. E hoje, por coincidência, o governador colocou o edital para a construção de um novo hospital na Costa das Baleias, lá em Teixeira de Freitas, um hospital regional. As policlínicas foram novos equipamentos importantes. Qual é a função da policlínica na estrutura de saúde pública da Bahia? Ela leva serviços que a população teria que ir para a iniciativa privada ou para um grande centro urbano. Então, se você precisa de uma ressonância magnética, se você precisa de um exame de tomografia, um atendimento clínico especializado, as policlínicas que solucionaram essa demanda. Então, a pessoa pagava R$800 por uma ressonância no interior do estado. E agora funciona no sistema SUS. Ele vai até o posto de saúde, o médico vai atendê-lo e vai pedir os exames necessários e ele entra numa fila, ele entra numa organização de regulação para poder ser atendido na policlínica da região que o município dele tem uma cota. Então, todos os municípios são atendidos numa policlínica regional. Sexta vai ser a de Itaberaba. Então, quem mora em Boa Vista do Tupim, quem mora em Rui Barbosa, quem mora em Rafael Jambeiro, em Iaçu, no entorno de Itaberaba, a depender da população, cada município tem a sua cota e o dia marcado. Então, um ônibus gratuito pega ele na cidade com ar-condicionado, com Wi-Fi e leva ele até a policlínica para ele fazer o exame na hora marcada e ele volta para sua casa. Então, isso melhorou substancialmente a infraestrutura de saúde no estado. Conversando com o governador Rui Costa, aqui nesse estúdio mesmo, ele falou, Pablo, a questão dos hospitais não se trata apenas de eu construir o hospital. Ele foi muito claro, ele falou, às vezes o hospital custa 15 milhões, às vezes eu tenho dinheiro para construir o hospital os 15 milhões. Só que a cada ano eu precisaria aportar ali 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões do custeio, da manutenção do hospital. Eu não tenho como construir hospital e dar manutenção no hospital no estado todo. Por isso que as prefeituras se reúnem e fazem essa gestão. É assim mesmo, quando o senhor fala de cotas, as prefeituras estão ali pagando para manter o funcionamento da policlínica? É isso mesmo, ele faz um rateio, o estado fica com 40% do custeio e as prefeituras com 60% e cada um paga uma cota de acordo com a sua população. Uma cidade que tem 100 mil habitantes paga 10 vezes mais de uma cidade que tem 10 mil habitantes. Então é feito esse rateio, tem um consórcio que faz a gestão
do equipamento da policlínica, ele é presidido por um prefeito da região que monta a direção administrativa e o serviço tem funcionado muito bem, já são 18, 19 policlínicas já inauguradas em funcionamento e o governador vai botar pelo menos uma em cada território baiano. E aqui em Salvador nós teremos 3. Tem uma lá no subúrbio, já pronta lá em escada, em plataforma. Tem outra ali em Narandiba também, já quase pronta. Então essas policlínicas não estão só no interior do estado, porque o povo de Salvador precisa também desses exames. Pablo. Isso evita com que haja essa concentração muito grande até mesmo na capital, como era comum, né? A pessoa vinha de Alagoinhas, vinha de Camaçari atrás de um atendimento, superlotando o sistema de saúde da capital. Robson Almeida, deputado estadual do PT, ele também foi deputado federal. E aí eu quero saber, para a gente entender, deputado, qual a diferença entre a Câmara Federal e a Assembleia no dia a dia? Por exemplo, muita gente diz que a Câmara é difícil de trabalhar, é difícil de ver resultado, porque são mais de 500. Aqui vocês são 61 deputados, 63 deputados. Dá para realizar mais do ponto de vista da vida do cidadão na Assembleia Legislativa? Olha, no Pacto Federativo Brasileiro, há uma concentração dos poderes em Brasília. Há uma concentração no Executivo e também no Legislativo. Então, quem decide sobre a vida do povo brasileiro e baiano, em grande quantidade de temas e assuntos, é o Congresso Nacional. Por exemplo, os assuntos que nós falamos aqui. Energia, privatização da Eletrobras, privatização da Petrobras, que repercute diretamente na vida do povo. Está no Congresso Nacional. Aqui na Bahia, são os serviços prestados pelos estados que são da competência dos deputados estaduais legislarem. Segurança pública, água e esgoto, transporte público interestadual, educação e saúde, que está presente nas 3 esferas, tanto municipal, estadual e federal. Para mim, pessoalmente, quais são as principais diferenças? Eu gosto dos temas nacionais, tanto é que a gente aqui fez, no início, um papo sobre temas gerais. Gosto do meu dia a dia. Aqui, o que me compensa bastante, eu fico muito satisfeito, é a proximidade com as pessoas. Como eu falei, eu vou sempre no interior, eu estou sempre no interior, eu gosto de fazer isso. Porque quando eu fui candidato, Pablo, as pessoas me diziam o seguinte: deputado, nós vamos votar no senhor, mas não deixe de vir aqui na nossa cidade. Nós não queremos lhe pedir nada não, pessoalmente. Nós queremos só que o senhor esteja aqui e sinta nossas necessidades, porque é o pé no chão que traz o sentimento. E eu faço questão de honrar esse compromisso com as pessoas. Eu viajo pelo menos 10 vezes por mês para várias regiões. Esse mês eu já fui em Ilhéus, já fui em Itabuna, já fui em Cruz das Almas, já fui em Anguera, já fui em Feira de Santana, vou em Itaberaba, vou em Santo Antônio de Jesus, vou em Cairu. Então, porque é esse dia a dia que me faz representar as pessoas de uma forma mais intensa. E em Brasília, eu passava 3 dias lá, terça, quarta e quinta. Quando pisava no aeroporto de Salvador, necessariamente eu não ia para minha casa, eu ia para o interior. Então, eu tenho crianças pequenas, a gente falou aqui sobre família. E isso me trazia uma distância muito grande para acompanhá-los nessa fase importante da vida. E aqui na Bahia, eu tenho como regra viajar e voltar para dormir em casa. Mesmo que seja meia-noite, 10, 11 horas da noite, eu volto para dormir em casa e no outro dia, se tiver que sair cedo, eu saio cedo. Então, eu concilio as minhas demandas pessoais, familiares, com a representação política de uma forma mais harmônica. Pacto Federativo, esse tema me interessa muito, até para a população entender o que é que o deputado está cogitando aqui. A federação são estados, em tese, independentes nos Estados Unidos da América. Vamos falar dos Estados Unidos da América. Cada estado tem direito a legislar do jeito que quer, cobrar imposto do jeito que quer, decidir sobre aborto, decidir sobre posse de armas. Aqui no Brasil é uma república federativa, mas não é tão federativa assim. A gente já poderia começar a pensar em mudar, em dar mais autonomia para os estados, por exemplo? Olha, infelizmente aqui no Brasil a gente ainda tem uma agenda regressiva. Essa república incompleta, essa democracia incipiente ainda é constantemente ameaçada. Você está vendo agora
a tentativa do presidente Lira da Câmara dos Deputados em montar um sistema semipresidencialista. Você está vendo agora um rumor de que vai acabar com o voto proporcional e vai fazer o distritão. Isso tudo são formas conservadoras que impedem mais a pluralidade e a participação da sociedade na atividade política. Então, eu acho que está muito distante de você ter a autonomia dos estados sobre diversas matérias, como você colocou. Agora tem que ocorrer uma desconcentração. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: mais Brasil e menos Brasília. E eu acredito que se a gente tiver onde as pessoas moram, as pessoas vivem, você é brasileiro, mas você mora em Salvador, a sua vida é impactada aqui em Salvador. Nesse aspecto, eu sou um municipalista, porque eu entendo que as pessoas precisam de uma legislação global ou geral, mas tem que ter a autonomia de municípios e estados para enfrentar os problemas em cada território desse imenso país. Em outras palavras, quando o senhor fala assim, eu entendo que o dinheiro está concentrado em Brasília. Os recursos estão lá, tem servidor lá, tem um inchaço da máquina lá. 60% dos recursos do imposto que você paga, do imposto que é recolhido quando você compra seus alimentos, quando você compra um eletrodoméstico, é para Brasília. Então, há uma concentração em Brasília e depois os municípios recebem uma parcela chamada FPM, que muitas vezes é a única receita. Então, essa concentração é geradora também da desigualdade, que boa parte dela é consumida na burocracia estatal, que está concentrada também em Brasília, e a outra parte é para pagar os serviços da dívida externa. Então, o Brasil continua com uma restrição orçamentária muito severa para investir em educação, em saúde e segurança, e os estados, os municípios não têm como fazer. Pegue a situação da Bahia, que nós vamos aprovar o orçamento novamente, está em torno de 45 bilhões de reais para 15 milhões de baianos. O Rio de Janeiro, que tem uma população igual à nossa, praticamente 16 milhões, o orçamento é 100 bi. Então, esses pactos que, na verdade, são pactos que mantêm privilégios no Sudeste, que mantêm essa desigualdade regional, que o Norte e o Nordeste têm um subdesenvolvimento em vários aspectos, porque o Pacto Federativo privilegia no Brasil, historicamente, o Sul e o Sudeste. Para a gente entender melhor até o que o deputado falou aqui, o deputado Robson Almeida, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: o carioca vale 2 vezes mais do que o baiano. No orçamento, No orçamento, sim, vale 2 vezes mais do que o baiano. Ou seja, em tese, se o Rio de Janeiro não tivesse aquela complicação, os políticos, as autoridades do Rio de Janeiro teriam o dobro de recursos para atender melhor a sua sociedade. É por isso que eu tenho que elogiar aqui publicamente o governador Rui Costa, porque mesmo dentro dessa restrição, dessa dificuldade, a Bahia é o segundo estado no Brasil que mais investe e é o primeiro em saúde. Então, cada centavo arrecadado aqui, o governador trata com muito zelo, com muito carinho, e por isso a Bahia não parou com a pandemia e com a crise sanitária. Mantém, como nós falamos aqui, investimentos, inaugurações, tem uma policlínica. Eu pergunto sempre, cadê um hospital que o governo federal construiu em algum lugar durante essa crise sanitária? Uma universidade, uma escola. Então, todo o recurso do governo federal é concentrado nos programas já existentes e em ações de pagamento da dívida e da burocracia federal. É os estados que têm que se virar. Pandemia, esse tema que há quase 2 anos faz parte da nossa realidade, eu quero tratar com o deputado, mas não apenas com a visão do deputado, eu quero tratar com a visão do ex-secretário de comunicação do governo. Pelo seguinte, pandemia é um problema de comunicação também, é um enfrentamento de responsabilidade social, de trazer a consciência de cada um, a responsabilidade que cada um tem no combate à pandemia. O governo tem se comunicado bem nesse aspecto? A análise que o senhor faz, o governo, a prefeitura, a população está recebendo essa mensagem do jeito adequado? Olha, eu gostei da sua abordagem, Pablo, porque além do serviço público de saúde, a população precisa de um serviço público de comunicação. A comunicação tem que ser entendida como um serviço, porque é a orientação, a informação correta e precisa que ajuda as pessoas a proteger as suas vidas e dos seus semelhantes.
Então, o Brasil foi uma confusão enorme porque o presidente, um negacionista, começou a contrariar todas as orientações da ciência e criou na cabeça de muitas pessoas uma dúvida se teria que tomar um remédio, cloroquina, se deveria ou não usar máscara, se deveria ou não ficar em aglomeração. E a imprensa teve papel fundamental para que o Brasil não tivesse uma tragédia ainda pior. Eu quero parabenizar de A a Z, como regra, todos os veículos de comunicação, televisivos, nas redes sociais, impressos, porque tiveram uma linha sempre de acompanhar o que a ciência preconizava, o que a Organização Mundial de Saúde preconizava. E aqui no Estado, além da liderança do governador, eu creio que não foi só o governo do Estado, não, a Prefeitura de Salvador, que eu não tenho identidade política com o grupo que dirige, mas eu tenho que reconhecer que a Prefeitura de Salvador e o governo do Estado fizeram belíssimas campanhas de utilidade pública, informaram precisamente, se você sair nas ruas de Salvador, você vê vários engenhos publicitários, vários outdoor, mantendo uma orientação constante a cada momento dos riscos da população, na televisão e do rádio. Então, eu quero parabenizar o secretário André Curvelo e também a equipe aqui da Prefeitura de Salvador, que eu acompanho as manifestações publicitárias que eu creio contribuíram muito para a gente chegar nesse estágio aqui na Bahia. E, inclusive, com várias nuances. Foi muito importante o senhor mencionar isso, com várias nuances. Teve um momento que a campanha era muito dramática, era forte, era para chocar mesmo. Depois, com a flexibilização, a campanha mais emocional, trazendo o apelo, inclusive, familiar para as questões de combate à pandemia. Falando nisso, eu preciso comentar também com o senhor sobre fake news. Fake news mata. A fake news está destruindo não só vidas humanas, como está acabando grande parte da nossa confiança na democracia, na comunicação social. Como é que a gente combate fake news? Como é que a gente vai chegar no núcleo dessa questão? Olha, é um desafio contemporâneo, né? Fake news existiu e sempre existiu a mentira na sociedade, mas não era a mentira propalada, divulgada em massa, né? Era numa mesa de conversa, era numa reunião pequena, era chamado de boato e ninguém levava a sério. Mas com o advento da revolução tecnológica e das redes sociais, né, cada indivíduo ganhou uma audiência, né? E isso é usado por bem e por mal, né? E, infelizmente, nós temos o uso das fake news como um instrumento também de busca do poder político. Foi assim na campanha de 2018. O presidente que está sentado na cadeira hoje foi eleito sobre uma base de fake news que o Brasil nunca tinha visto, né? Fake news que ia ter kit gay nas escolas, fake news que ia ter, me perdoe a expressão, mamadeira de piroca, coisas do gênero que circularam e vários incrédulos, né, achavam que aquilo era verdade. E até hoje muitas pessoas recebem uma informação, não checam, não conferem e reproduzem automaticamente. Eu já participei, Pablo, de várias exposições, reuniões, debates sobre esse tema, né? E o que as pessoas, os estudiosos falam é que muitas vezes a fake news tem força porque ela se identifica o conteúdo com o sentimento da pessoa que a reproduz. Então a pessoa assume aquilo como verdade porque é o que ela gosta de ver ou de falar. Está confirmando um pensamento. Está confirmando um pensamento, um sentimento, uma crença e ele joga para frente. Então eu acredito que só a boa informação, o bom jornalismo, a orientação das pessoas, essas agências de checagem vai poder diminuir, acabar eu não acredito. E tem também a questão das medidas legais, porque tem que identificar grupos que fazem parte de verdadeiras organizações criminosas que utilizam desse expediente para adquirir vantagens políticas, vantagens econômicas, difamação de pessoas, atacar reputações de instituições. Inclusive tem uma CPI no Congresso Nacional, no Senado, tratando desse tema porque é crime. E tomara que identifique essas quadrilhas. O deputado estadual Robson Almeida, nosso convidado aqui no Linha de Frente, também eu gostaria da sua opinião, já que é uma opinião serena, sensata, a respeito de um episódio que ocorreu, está ocorrendo na Assembleia, que é um
julgamento do Conselho de Ética sobre atitudes, declarações do deputado Capitão Alden, do PSL. Me parece que ele fez acusações contra deputados, em tese, aliados, que teriam recebido dinheiro. E aí ele está enfrentando um julgamento pelo Conselho de Ética que poderia resultar até na cassação de mandato. O que foi que houve ali? Qual a sua análise sobre esse episódio? Olha, o deputado Capitão Alden, ele postou um vídeo em que ele afirma nesse vídeo que deputados da sua bancada de oposição recebiam em torno de R$ 1.600.000 da Prefeitura de Salvador. Então, ele não acusou nós, deputados da base de governo, ele acusou seus próprios colegas. E foram os seus colegas que entraram com uma representação na mesa da Assembleia Legislativa pedindo que o Conselho de Ética apurasse, né, essa denúncia. E lá para cá, ele negou o conteúdo, pediu desculpas. Ficou um assunto meio controverso, porque não sustentou essa afirmação, não provou essa afirmação e o Conselho ainda não tomou uma posição final. Eu acho um fato muito grave. Eu não vou fazer aqui nenhuma acusação a ninguém que eu não possa provar. Eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras, com os meus atos. Eu sou representante do povo. Então, eu sou uma referência, pelo menos, para 65 mil pessoas que me escolheram. Então, não pode abrir uma câmera de smartphone e falar o que quer, atacar quem quer que seja, as reputações, e depois não comprovar. Então, é uma fake news o que foi feito, porque se não comprovou nada. E eu espero que haja uma punição adequada a esse tipo de atitude que não condiz com uma representação parlamentar que seja exemplo para o povo baiano. Veja bem, ele está falando de deputados que são oposição ao lado político dele. Ele poderia muito bem lavar as mãos, se resolvam aí, está fazendo suas acusações, lave sua roupa suja. Não, ele está colocando a responsabilidade política. Isso tem a ver com neófitos na política, pessoas que não eram políticos já de carreira e entraram na política assim. Talvez você tenha puxado aí a razão de que a gente vê algumas barbaridades acontecer, né? Como aquele deputado lá no Rio de Janeiro que foi para uma delegacia e chegou lá, agrediu a servidora pública, o Daniel Silveira, que foi mandado, foi estar preso pelo Supremo Tribunal Federal. É porque muita gente aí, e não é ruim, foi eleita nessa onda aí da internet, né? A onda de ter uma performance com muitos seguidores, influenciadores digitais e tal. Então está naquela bolha, naquele mundo que ganha likes, que ganha adesões a partir das barbaridades que você fala. Mas na vida real, não é esse o código de relacionamento, não é essa a ética pública que se exige de representantes. E muitas vezes as pessoas ainda continuam com o movimento da eleição, com o movimento pré-mandato, e aí comete atitudes inadequadas ao decoro parlamentar. Então, eu acredito que essas pessoas que são eleitas por esse fenômeno midiático de internet devam depois pensar muito bem o que é a diferença entre uma candidatura e uma votação construída nessa base e o dever de representar milhares de baianos em uma casa legislativa. Falando em representação de milhares de baianos, aqui com Robson Almeida, antes de terminar a entrevista, eu preciso mencionar a eleição do ano que vem. Ele deve concorrer à reeleição do ano que vem como deputado e o que se prenuncia é uma disputa que já estão dizendo a maior disputa pelo Palácio de Andina nos últimos 30 anos, que seria a disputa entre Assemineto, ex-prefeito de Salvador, Jacques Wagner, senador, ex-governador, e talvez entrando aí nessa briga o ministro da Cidadania, João Roma, deputado federal. A pesquisa que eu vi, a mais recente até o momento, aponta a Assemineto talvez com o dobro das intenções de votos de Jacques Wagner. Qual a análise nesse momento, dessa fotografia que Robson Almeida faz? A Assemineto é favorito para essa eleição? Olha, Pablo, você acompanha as últimas eleições da Bahia e aqui tem uma regra, né?
o DEM ganha na pesquisa e o PT ganha no voto. Sempre foi assim nos últimos anos. Ou não foi com Wagner em 2006, ou não foi com Rui em 2014, que todas as pesquisas, inclusive da véspera da eleição, dizia que o eleito seria outro e, na verdade, o povo tinha já a sua escolha definida. Então, eu não me preocupo muito com as pesquisas eleitorais. O que eu vejo, o quadro é o seguinte: a eleição presidencial, ela influencia muito na eleição dos estados. Na minha opinião, Wagner foi eleito em 2006 e fez aquela virada histórica porque Lula era o presidente e criou as condições na Bahia de montar um palanque forte e puxou Wagner para fazer aquela mudança histórica. E agora, com a condição de Lula ser candidato novamente, que readquiriu os seus direitos políticos com a decisão do Supremo Tribunal Federal, ele é um elemento fundamental na disputa de 2022. Então, eu acredito que teremos uma polarização entre a candidatura de Lula e a candidatura de Bolsonaro no Brasil, e isso vai refletir em cada estado. Então, na Bahia, para pegar o caso aqui que você me perguntou, há uma dúvida de quem será o candidato aqui apoiado por Bolsonaro, se será o ex-prefeito de Salvador ou se será o João Roma. Porque você sabe, o ex-prefeito de Salvador é presidente do DEM Nacional, tem 2 ministros que participam do governo federal, Onyx Lorenzoni e Tereza Cristina, vota em todas as matérias na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, em Brasília, o ex-prefeito de Salvador é Bolsonaro. Quando chega na Bahia, ele diz, não tenho nada a ver com Bolsonaro. E aqui tem um fato particular do seu chefe de gabinete, que ele elegeu deputado federal, virou ministro da Cidadania de Bolsonaro. Então, na sua opinião, ACM Neto e Bolsonaro fazem essa dobradinha em 2022? É a tendência principal, né? Ele tem essa confusão porque o João Roma, ele assumiu o ministro e disse que brigou. Eu até faço a seguinte analogia, né? Porque você sabe que hoje se usa essa metáfora do raiz e do Nutella, né? O raiz é o original, o Nutella é como se fosse a imitação. Então, o ex-prefeito de Salvador é o bolsonarismo raiz, pelos fatos que eu trago aqui para você. O DEM faz parte do projeto de Bolsonaro e ele é o presidente nacional do DEM. E João Roma é o Nutella, porque ele entrou agora como ministro e ninguém sabe se ele entrou para se fortalecer como uma liderança individual ou tem um jogo combinado com o próprio ex-prefeito para, na frente, juntar todo mundo e enfrentar a candidatura de Jacques Wagner, que, com a aliança de Lula e Wagner, é uma dobradinha muito forte na Bahia. Robinson Almeida, deputado estadual pelo PT, nosso convidado aqui do Linha de Frente, pai de Liz, Theo, Leon e Tito. Exatamente. E sempre que viaja, volta para casa para dormir com as crianças e com a esposa. Robinson, muito obrigado, é um prazer conversar com você, boa sorte. É candidato à reeleição? Já decidi, vou ser candidato à reeleição para deputado estadual. Quero continuar mais 4 anos, pedir ao povo esse direito de representá-los e continuar aí trabalhando e servindo a população na Assembleia Legislativa. Nosso convidado aqui no Linha de Frente, o conteúdo de política do Grupo Aratu, trazendo figuras relevantes como Robinson Almeida para tratar esse assunto, traduzir para todos nós. Um abraço a todos, muito obrigado pela companhia, até a próxima.